Continuando aqui com o nosso programa Ciência da Comunicação Explica, hoje nós queremos falar de algo que acaba afetando todos nós. Afinal de contas, por que nós compramos tão mal? O que faz você e eu comprarmos tão mal? Uma boa metáfora para entender como funciona a lacuna do conhecimento é por meio do jogo de pôquer. O jogo de pôquer, não sei se todos conhecem, é um jogo com alguns jogadores na mesa e cada jogador recebe 5 cartas. E com essas 5 cartas nas mãos, ele tem que ter, vamos dizer assim, a melhor mão para poder apostar e vencer. E o que significa uma mão boa? Significa ter um jogo. O que é um jogo? Um jogo mínimo é você ter, por exemplo, 2 cartas iguais. Você tem um par de cartas iguais, aí você já tem um jogo. Você já pode apostar. Depois disso, se você tiver 2 pares de cartas iguais, você já aumenta a sua força, a força da sua mão, da cartada que você tem. Aí, se você tem uma dupla e uma trinca, você já melhora ainda a sua posição, e assim vai. E quanto maior essa carta, por exemplo, se você tem uma dupla de ases, vai vencer uma dupla de reis na mesa. Então, é assim que funciona o poker. Então, normalmente, nós, jogadores principiantes, nós nos preocupamos muito com a nossa mão, né? Com as cartas que nós temos nas mãos. E achamos que esse é o jogo de pôquer. Quanto melhores cartas eu tiver, melhor eu posso apostar, melhor eu posso blefar e melhor eu posso ganhar. Mas não é assim que na prática funciona, e isso os jogadores profissionais e mais experientes entendem bem. Porque existem, além das cartas que eu tenho nas mãos, que são as cartas visíveis, existem as cartas invisíveis, são aquelas cartas as cartas, desculpa, ocultas, que estão nas mãos dos meus oponentes na mesa. E eu tenho que perceber e tenho que ter a ciência de quais cartas que eles podem ter nas mãos, a partir das cartas que eu tenho, que cartas que eles podem ter nas mãos e da quantidade de jogadores que tem, etc. Então, eu tenho que ter ciência dessas cartas ocultas, né? Ou consciência, pelo menos, delas. E, pior de tudo, e aí a lacuna do conhecimento entra com força, são as cartas invisíveis, aquelas que estão no monte, ou né, o blefe do jogador, ou as rodadas anteriores, né, ou o histórico de jogo de cada um dos componentes da mesa. Então, tudo isso forma o quê? Que boa parte de um jogo de pôquer fique fora das cartas que eu tenho nas mãos. E é assim que é a lacuna do conhecimento. E a diferença de um jogador inexperiente para um jogador experiente de pôquer é que o inexperiente ele não tem consciência do que ele não sabe. Ele só tem consciência de que ele tem, das cartas visíveis que ele tem na mão e ele joga com isso. Já um jogador experiente de pôquer, ele pensa nas cartas ocultas, ele pensa nas cartas invisíveis e assim ele leva uma vantagem considerável no jogo. E é assim na vida. Nós não podemos, nós não somos, né, boa parte de nós não somos jogadores profissionais de pôquer, muitos de nós nunca jogou uma partida de pôquer, nem pensa em jogar. Mas essa lógica da partida de pôquer funciona na nossa vida, por exemplo, de consumidores. Nós, na maior parte das vezes, somos consumidores inexperientes. Nós nos comportamos no ato de compra como se nós estivéssemos numa rodada de um jogo de pôquer. Nós nos preocupamos com as cartas visíveis que estão nas nossas mãos e esquecemos as cartas ocultas, esquecemos as cartas invisíveis. Como é que isso funciona? Nós, por exemplo, quando vamos fazer uma compra, nós temos lá o nosso desejo, a nossa necessidade, e nos atentamos ao preço, fazemos comparação de preço, fazemos uma comparação de funcionalidade, olhamos a marca, e assim nos contentamos em adquirir um certo produto. Na maior parte das vezes, nós ficamos só nisso. E isso costuma dar um problema muito grande. Afinal, pesquisas mostram que nada menos que 63% dos consumidores que fazem compras online já se arrependeram de uma compra, ou pelo desempenho do produto, ou porque fez uma compra que não era necessária, muito adequada. E 50% já se arrependeram de compras que fez em lojas físicas mesmo. Ou seja, esse fenômeno funciona tanto online quanto em lojas físicas. Esse jeito de fazer compras se preocupando apenas com os aspectos
visíveis, ou seja, o preço, o desempenho do produto, a marca. E quais são essas cartas ocultas, por exemplo? São o custo de funcionamento, né? O índice de reclamações que o produto tem, complicações que o produto tem para ser devolvido. Isso nós não levamos em conta normalmente no ato de compra. Pegue, por exemplo, um automóvel. Né? Um automóvel, hoje em dia, nós falamos, esse automóvel tem um bom desempenho, eu quero esse automóvel porque ele assim é assado. Mas nós sabemos que ao comprar um carro novo, zero, numa concessionária, quando nós saímos com esse carro da concessionária, ele já perdeu 20% do seu valor. Então, será que realmente compensa essa compra? Qual é o preço de revenda desse carro que nós estamos comprando, tão bonito na loja, lá, 0 km, mas será que o preço de revenda dele é bom? Ele tem uma boa aceitação no mercado de seminovos? Então, esse tipo de comportamento, ou seja, olhar para as cartas ocultas, nós não fazemos, muito menos para as cartas invisíveis. Né? Por exemplo, que tipo de combustível o carro usa, como é que isso vai se comportar no futuro, quanto é o custo da troca de pneus, custo de manutenção, o desempenho de combustível na região onde nós estamos. Quer dizer, nada disso normalmente um consumidor normal considera no ato de sua compra. Ou seja, nós somos, né, na nossa vida, vamos dizer assim, cotidiana de compradores, compradores como se fôssemos jogadores principiantes numa mesa de pôquer, ou seja, estamos muito destinados a perder porque nós pensamos que sabemos alguma coisa, pensamos que temos conhecimento total sobre aquela coisa, com as cartas visíveis que nós temos nas mãos, mas nós desconhecemos as cartas ocultas e as cartas invisíveis. E aí que está a essência da lacuna do conhecimento. A essência da lacuna do conhecimento é a diferença entre a confiança percebida que eu tenho sobre alguma coisa e o conhecimento real que eu tenho daquilo, a competência real que eu tenho para realizar aquilo. Ou seja, a diferença entre a confiança que eu tenho e a competência real, confiança, né, percebida e a competência real para realizar essa tarefa. Isso dá problema. Não só no ato, e aí que está a complicação maior da lacuna de conhecimento, porque isso ocorre não somente dentro do que eu penso, né, dentro da minha cabeça, mas também na cabeça daqueles com quem eu estou me relacionando. Então, imagine, numa família, por exemplo, onde os familiares estão decidindo que tipo de carro comprar, o que tipo de viagem fazer. Então, eu imagino que o meu fulano, né, meu tio, meu primo, o meu irmão, a minha irmã, eu imagino que eles sabem o que eu quero fazer. Eles sabem o carro que eu quero, a viagem que eu quero fazer. E a partir do que eu acho que eles sabem, eu deixo na mão deles tomar uma decisão. Aí, quando chega a viagem comprada ou o carro adquirido, eu falo, não, mas não era isso que eu tinha imaginado. Mas eu, não, mas eles vão me responder, não, mas era isso que você tinha me dito. Quer dizer, é aí que está a lacuna do conhecimento. Imagine isso nas empresas, imagine isso nos hospitais, imagine isso em ambientes críticos, como operações militares. A lacuna do conhecimento é uma fonte de enormes problemas, de enormes erros, que precisa ser muito bem trabalhada. E é por isso que vários cientistas da comunicação já estão há muito tempo trabalhando nessa questão e trabalhando em maneiras de como vencer essa questão. Nós somos compradores ruins. Por quê? Porque temos confiança de que podemos fazer uma boa aquisição, mas a nossa competência para fazer uma boa aquisição não é tão boa assim. Ou a competência que nós colocamos nas mãos de outras pessoas para fazer essa aquisição também não é tão boa. É aí que nós temos que resolver e é aí que nós temos que vencer toda essa questão.